O Lincoln é especialista em gestão de cidades, mestre em doutor em arquitetura e urbanismo, dá aula na Poli, dá aula no Mackenzie e é um morador do centro de São Paulo, embora pelo teor do texto dele aqui esteja pensando em deixar de sê-lo. Ele escreveu algo muito parecido com o que a gente dizia. O texto dele começa assim: morei em muitas cidades do mundo, todas com problemas sociais, mas nenhuma chegou ao ponto de degradação humana como o centro da maior metrópole da América Latina. E aí o texto, que é bastante longo, enfim, traz descrições aqui impressionantes, impactantes do que está acontecendo na região central, mas que acaba sendo uma descrição mesmo daquilo que a gente vive, né? Daquilo que qualquer um que pisou no centro nos últimos anos conhece. E a gente pediu a nossa produção para ir atrás do Lincoln Paiva para trocar uma ideia conosco e com o nosso ouvinte. O Lincoln gentilmente atendeu. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Bom dia. Quando você fala que São Paulo atingiu um nível de degradação que o senhor nunca tinha visto em lugar nenhum, isso aqui é uma hipérbole, é aquele exagero retórico? Ou, de fato, é isso que o senhor observa na nossa cidade? De fato é isso. Eu sou morador do centro da cidade há pouco tempo, um pouco mais de 3 meses. E eu vim morar num apartamento bem em frente, não sei se você se lembra daquela farmácia que foi invadida, né, por um fluxo. Na Ipiranga com São João, não agora, foi? recentemente. Foi bem em frente. Né? Recentemente, aqui na São João, né, a farmácia fica em frente ao meu apartamento. Então, assim, eu pude ver isso de frente. Então, enquanto a gente mora fora, né, quando a gente está fora, a gente não tem a noção do grau de degradação. E quando a gente mora em outros lugares da cidade, que a gente percebe assim, que todos os lugares do mundo enfrentam problemas de moradores de rua. Né? Não é só uma questão de São Paulo, e com números grandes. Mas só na cidade de São Paulo, o grau de degradação é enorme, nunca visto em nenhum lugar. Então você anda pelas ruas e você sente um cheiro de urina, cheiro de fezes, pessoas agredindo umas às outras, assim, bomba, é barulho de bomba, é uma coisa impressionante, parece um cenário de guerra. Outras cidades já sofreram com coisas parecidas. Nova York já teve a sua Cracolândia, o problema da cidade era o crack, ainda não eram as drogas sintéticas, onde hoje fica, quer dizer, já era, né, o Bryant Park, mas onde hoje fica uma área extremamente agradável, bacana e cheia de famílias da cidade. Los Angeles também sempre teve a sua Skid Row, né, o local onde as pessoas usam drogas abertamente, isso é algo histórico na cidade. Mas, de certa maneira, essas metrópoles conseguiram proteger os seus centros ou recuperaram essas áreas, no caso de Nova York, com ações efetivas, com a participação do poder público. O que está faltando exatamente aqui no Brasil, especialmente em São Paulo? Esse processo é bem complexo, né? Não falta uma coisa, é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, você tem segurança pública, mas você tem saúde pública, você tem problemas raciais também, você tem problemas de moradia, tem uma série de questões que precisam andar juntas, né? A questão da degradação urbana, tem muitas coisas para se fazer, né? O importante saber é que só com policiamento não resolve. Ajuda, mas não resolve. Então, é preciso andar com todas essas questões juntas para poder ter um resultado eficiente. Pois é, a gente conversou com o vice-presidente da República, já foi governador de São Paulo. Estou citando isso porque não se fala muito sobre a ajuda da esfera federal, né, para combater o que está acontecendo no centro de São Paulo. E aí a gente perguntou, professor, sobre
possível solução desse problema de forma definitiva. E o ex-governador de São Paulo, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deu a entender que esse problema não deve ser solucionado totalmente, né? Que ele vê melhorias no centro de São Paulo. E eu queria saber da sua opinião com relação a isso, das políticas que são apresentadas para melhorar essa situação, a tentativa de encaminhar essas pessoas para tratamento psiquiátrico e também de desintoxicação. Você consegue imaginar um centro de São Paulo totalmente recuperado a partir do que você vê hoje? Olha, eu sou muito otimista, né? Eu sou otimista, eu acredito que sim. Mas você tocou num ponto muito importante que eu estava torcendo para você tocar, que é a esfera federal. Porque nenhum desses lugares, né, que o Megali citou, foram contornados sem a esfera federal. A esfera federal é muito importante. Ontem eu vi que o Flávio Dino disponibilizou, né, o Ministério de Justiça, mas é preciso entrar outros ministérios também, né, desde o desenvolvimento urbano, desde o desenvolvimento social, o ministro de Direitos Humanos, a ministra de Relações Raciais. Então, todo mundo tem que entrar e precisa ter uma verba específica para isso. E precisa ter prioridade para se fazer isso. Né? O que a gente percebe é que essas ações são ações pontuais e que não se tem prioridade em resolver a questão. E em BH, a gente foi até um lugar chamado Mercado Novo. O Mercado Novo, curiosamente, é o Mercado Velho, né? O mercado municipal da cidade, que foi substituído por um mercado mais moderno. Isso aí a gente está falando de 1900 e muito tempo atrás. E lá ficou abandonado até o dia em que comerciantes decidiram agir e passaram a abrir ali as suas lojinhas, os seus bares, os seus pequenos restaurantes, enfim, os seus comércios. E só então o poder público acordou e viu que havia um potencial ali, né? Aí foi lá e acelerou alvarás, né? Criou ali uma estrutura mínima para que aquilo funcionasse. E hoje aquilo é uma espécie de mercado hipster de BH, super descolado, extremamente, como disse a Carla, instagramável. É um lugar bacana para você ir lá e beber uma cerveja, seguro, né? Embora o entorno ainda esteja relativamente degradado. Então, é uma iniciativa que partiu da população, dos comerciantes, para depois sensibilizar o poder público. Aqui a gente não vê acontecendo, embora haja alguns esforços, né, individuais no centro, a gente não vê essa parceria acontecendo. Ou a gente não vê porque não está na região central e não olha para os lugares certos, hein, Lincoln? Não, ela sem dúvida acontece. Então você vê que há uma resistência aqui no centro, por muitos fatores, né? Um dos fatores é que você tem aluguéis muito baratos em função do grau de degradação que está aqui. Mas eu queria te dizer que só isso também não funciona, né? Você tem uma melhoria, obviamente, mas você não resolve o problema de 56 mil moradores de rua e fora a quantidade de pessoas que estão aqui em situação de vício em crack, né? A questão é, para onde vão essas pessoas, né? Então, se você me perguntar por que a cidade cresceu mais de 12 vezes nos últimos 10 anos, que é um número impressionante, é quase 1.300%, né, do número de moradores que se tinha em 2012 para 2022, é um número muito grande. Por que essa máquina, a população não cresceu tudo, a população cresceu menos de 1%. Então, assim, a gente tem uma máquina muito bem azeitada de se criar moradores de rua, mas a gente não tem políticas públicas adequadas para dar conta, né, de conter esse avanço. O que a gente precisa realmente de políticas públicas muito adequadas, muito conexas, para atuar em conjunto, para a gente poder ter uma mudança clara, objetiva, né? Essas ações que você coloca são importantes, são muito importantes aqui, porque tem um outro fator, Megali, que não se fala, que são os moradores, né? Eu estou aqui há pouco tempo, né? Eu morava na Vila Madalena, vim para o centro, justamente porque eu precisava estar dentro desse lugar
para poder entender o que está se passando aqui, né? Porque de longe a gente não consegue entender o grau de degradação que está o centro de São Paulo hoje. Então eu vim para cá. Pois não. Não, eu ia perguntar, e agora que já entendeu, pensa em ficar ou voltar para Vila Madalena? Não, eu penso em ficar. Mas o que eu queria te dizer é que os moradores aqui estão com um problema psicológico enorme, né? Isso afeta moradores, né? Afeta moradores. Moradores estão isolados. Você percebe, assim, pela conversa que você tem com eles, estão desesperados. Então você imagina que essas pessoas não têm nenhum apoio, né? Não tem apoio e também não vê como a cidade vai melhorar. Então, por isso que eu te digo que eu sou muito otimista para isso, né, para essa questão, porque eu venho de fora. Mas para quem está aqui, né, há 20, 30 anos, como pessoas que tem aqui no meu prédio, isso é muito difícil. É difícil vocês conversar com elas, porque a situação é realmente muito grave. Rico Paiva, especialista em gestão de cidades, mestre em arquitetura e urbanismo. Resista, né? A gente precisa de boas cabeças no centro de São Paulo, de boas ideias. Manteremos contato e, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Obrigado. Um abraço para vocês e para os ouvintes. Obrigada, bom dia.